Boa tarde a todos. É com alegria no coração, né? Que mais uma vez, através desta forma virtual, nós nos encontramos para conversar sobre a nossa querida doutrina espírita, né? Sempre é uma satisfação. Esse programa da Messe, focando nos estudos da doutrina no foco de Amélia Rodrigues, é muito importante, né? Muito importante porque essa poeta baiana, ela traz, né, detalhes históricos que nos emocionam. Eu tenho que confessar de início que não fui muito assíduo nesses últimos tempos na visualização das palestras das outras pessoas, dos outros irmãos que fazem a palestra. Alguns eu assisto, às vezes. Então, se o tema que eu escolhi já foi declinado aqui por uma outra pessoa, eu peço desculpa. Se bem que é assim, né? Às vezes é necessário, que nem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Abrir o acaso, é um estudo que você faz, né? Ao acaso, se abrir a mesma mensagem, é para você fixar aquilo, né? Então, vocês me desculpem se alguém já tocou no assunto que eu escolhi para comentar com vocês. É do livrinho A Mensagem do Amor Imortal. Excelente, né? Eu olhei o título dos capítulos, capítulo 20, Alvíceras de Luz em Noite Escura. Eu falei, nossa, um título interessante, Alvíceras, né? Boa nova de luz em noite escura. Eu não sei, eu fiz uma associação com os nossos dias, né? A gente está precisando de alvíceras de luz, né? Não é propriamente numa noite escura, como a Amélia vai descrever, mas a gente precisa de, né? Pandemia, guerra, a natureza, né? Nós estamos, você veja, primavera, gente, ele está agasalhado, né? Castigo de Deus? Não. A abençoada doutrina que nos esclarece, né? Nós, homens, somos responsáveis pela nossa casa que Jesus criou para nós, entregou para nós certinho. Ele, interessante a gente, né, frisar sempre. Jesus Cristo foi responsável pela formação do planeta Terra, através de era geológica, trabalhos, entregou bonitinho para nós. Aí a gente desmata, né, para plantar commodities, que dá bastante dinheiro, a gente põe fogo, a gente polui com mercúrio, a procura de ouro, joga sofá no rio, e daí a natureza não perdoa, né? O homem perdoa de vez em quando, Deus perdoa sempre, a natureza não perdoa. Então, para desanuviar um pouco, né, essa situação, a gente está sabendo, né? Transição planetária, né? Está acelerada essa transição. Nós, no terceiro milênio, nós temos aí 980 anos para terminar o terceiro milênio, mas parece que a coisa vai ser antes de, né? Então todo essa transição, esse declínio de moralidade, né, gente, meu Deus do céu, para toda parte. Então é preciso um pouco de energia renovadora, né, alvíceras de luz. Mas a Amélia Rodrigues, nesse capítulo, nessa mensagem, ela na realidade se reporta à época em que Jesus esteve entre nós e aquele período rápido, né? Aquela noite escura que passou rapidamente, como ela descreve, entre a perseguição a Jesus, o seu julgamento, a sua condenação e o final no Gólgota, né? Então ela nos traz aí muita reflexão. O cuidado que todos nós que estamos engajados nesse programa
Eu acho assim, é difícil você sair da literatura, né? Da verve da Amélia Rodrigues. Dá vontade de ler só, né, de ponta a ponta, porque a gente escurece um pouco se começar a querer devagar sobre um conteúdo extraordinário. Vamos lendo trechinhos e comentando, né, sem fazer um esforço para não obscurecer a luz da mensagem da Amélia Rodrigues. Ela começa assim, olha. Vísceras de luz em noite escura. O atropelamento dos acontecimentos terríveis dos últimos dias, naquela época, foi superior às forças daqueles homens simples e sonhadores, os seguidores de Jesus. Eram pessoas simples, pescadores, povo, né? Homem do povo, eram simples e sonhadores. Então, aquela turbulência, né, foi superior às forças. Então, as pessoas ficaram aturdidas com tudo aquilo que estava conhecendo, né? O mestre, narra aqui a Amélia, conviveu com eles por 3 anos, instruindo-os, e olha, instrução primeiro, e exemplificando o amor. Nós temos que já começar a seguir esse conselho. Nós temos que exemplificar o amor que nós conseguimos no estudo da doutrina espírita. Ficar falando, é muito bonito, tal. Exemplo, exemplificar o amor, pensamento, né? As emoções, as palavras, exemplo, arrasta, exemplificando o amor. Advertindo sobre o que viria depois em forma de padecimento. Jesus sabia qual era a sua missão, qual era o desfecho. Meu Deus, não é um espírito de luz. E eles, ingênuos do atavismo judeu. Atavismo é você ficar, né, acreditando, repetindo aquilo. Atavismo judeu sobre o Messias poderoso. Os judeus pensavam que vinha um libertador do jugo romano, vinha um rei poderoso, né? Ficou isso na cabeça do pessoal daquela época, né? Não estavam preparados interiormente para tudo quanto sucedera. Estavam apenas... Por quê? Porque ainda não estavam exemplificando através do amor. Não entenderam na íntegra as mensagens de Jesus. Por isso que na doutrina espírita existe uma ênfase constante de se estudar os ensinamentos do Evangelho. Estudar, não é ler, rezar, é estudar os ensinamentos. Entender nas entrelinhas o verdadeiro significado da mensagem do Mestre. É isso. Porque senão ficamos só na admiração, né? E não entendemos o conteúdo da mensagem do Cristo, que é renovadora. A entrada, continua Amélia Rodrigues, a entrada triunfal em Jerusalém levara-os ao êxtase, né? Quer dizer, nossa, que espetáculo bonito, entrou lá com o jumentinho dele e tal, palmas, né? E aquilo ali, nossa, agora está chegando o nosso Salvador, né? Levaram-os ao êxtase, significando-lhes o começo do reino de Deus com os aparatos terrenos. Reino de Deus, mas sob o ponto de vista terreno. Errado. Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os capítulos do Evangelho, várias vezes, nos é aconselhado desapego das coisas materiais e importância às coisas do espírito. A verdadeira vida é a vida futura, é a vida no mundo espiritual. E eles estavam aqui na época de Jesus focando o interesse material. Não, ele vem aí e vai nos libertar dos juros, do maltrato que sob o domínio romano que eles estavam passando, a libertação dos judeus e tal, né? Mas
com os aparatos terrenos. Sob o ponto de vista terreno, aguardavam que a partir de então as alegrias iriam compensar as lutas travadas entre os fariseus e os sacerdotes. Até hoje é a mesma coisa, né? O domínio das mentes, a doutrina espírita, nela você aprende que você não precisa de intermediários entre você e o teu Pai Criador. Não precisa sacerdote, não precisa pastor, é você, a tua fé na existência de Deus. E aquele incentivo permanente de nos melhorarmos entre eu e o meu Pai Criador, que eu tenho uma centelha dele. Jesus falou. Né? Então eu tenho que me preocupar. E me melhorando, não preciso de intermediário. Eu preciso dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Né? Eu já ganhei um corpo, máquina perfeita, hein? O meu já não está muito. Um computador excelente que nos foi dado, mente clara, para aprender e praticar os ensinamentos. Não precisa mais nada, é simples. As atividades de Jesus nesses quase 3 anos, como citaram aqui, foi de simplicidade. A diferença é que ele não ficava esperando que as pessoas viessem procurar. Ele ia de encontro ao necessitado. Por isso que ele é o modelo e guia. Né? Então a gente tem que meditar sobre isso. Né? Verdade. Naquele tempo o sacerdote. Por quê? Que finalizou a sua missão em apenas 3 anos, pouco menos que 3 anos. Porque ele veio tocar nos interesses dominantes da época. Ficaram preocupados. Quem é esse aí? Esse carpinteiro aí? O que ele está falando? Vai de encontro, daí eu como é que eu vou ficar? O doutor da lei? Os publicanos, os sacerdotes, viram ameaçado o poder dominante. E aí é fácil você querer destruir, né? Entendeu? Estavam, pois, expectantes a respeito das glórias terrestres. De novo, o pessoal estava preocupando se livrar do jugo romano. Estavam expectantes das glórias terrestres. Ele, Jesus, tinha informado que derrubaria o templo e o reconstruiria em apenas 3 dias. Não entenderam o sentido da palavra do Mestre. Jesus derrubar um templo em 3 dias, né? A mesma coisa lá, aquele episódio no mercado, né? Nos mercadores lá, derrubando gaiola de passarinho. Entender a verdade. É certo que eu dissera, porém, simbolicamente, que ele ia derrubar o estado de coisas predominante. Então, ali ele ia derrubar em 3 dias, ou seja, construir uma esperança, um mundo novo para as pessoas. Né? Entenderam isso? As pessoas intoxicadas pela tradição multibilenar, a Boa Nova não conseguia modificar mentalmente, em razão de adaptarem todos os ensinamentos às antigas ambições israelitas. O Evangelho até hoje não está sendo praticado. Olha em volta, está aqui a receita está aqui. O Evangelho, ele fala como você deve fazer. É só se debruçar pelos ensinamentos do Evangelho. Como você deve fazer. A doutrina espírita explica por que você deve fazer. Né? De maneira clara. Né? Mas havia ali interpretação sobre o ponto de vista terreno da mensagem de Jesus. Fora de chofre que os insucessos se acumularam até a consumação da tragédia da cruz. Né? Acabou Jesus crucificado, pensando que matando o homem matava a ideia, né? Lê do engano. A lembrança da horripilante noite daquela quinta-feira, era Páscoa, né? Quinta-feira, quando ele solicitara a Pedro, Tiago e João que orassem no Horto das Oliveiras, porque se aproximava um momento de dor, ele já estava sabendo. Enquanto ele velaria
não saía do cérebro deles. Meu Deus, mas ele pediu para a gente rezar, mas ele já sabia de sua destinação. Depois, como esquecer a prisão vergonhosa naquele lugar em sombras, entregue aos inimigos por Judas? Como é que eles não estavam entendendo na época? Como assim, né? Judas, através daquele, Amélia Rodrigues fala assim, daquele beijo de perfídia. Né? Como é que vai se entender isso? Um amigo dele, né, discípulo dele, como é que entregou 30 moedas e tal? O pessoal ficava meditando como foi possível que isso acontecesse, né? Depois a atitude de Pedro, né, que decepou a orelha de Malcos e foi repreendido por Jesus, né, por ter feito aquilo. Estranha loucura tomava a mente de todos, levando-os a fugir dali, mesmo sem ter para onde ir. Depois, em seguida, não podiam imaginar, né, ele sendo empurrado pelos legionários, pela palavra de Amélia, né? Empurrado pelos legionários e desocupados da odienta Jerusalém, aquela ralé perversa e detestada por todos. Pegou duro Amélia Rodrigues, hein? Levado para um e outro julgador, né? Ia para Pilatos, depois para Herodes, Herodes devolveu para aquele julgar, não encontravam, né, a motivação segura para condenar. Logo em seguida ficaram estarrecidos com a disputa, né, entre Barrabás, o criminoso, né, e Jesus, o Consolador, né, o bom. A turba, né, escolheu libertar Barrabás e condenar o libertador. E era Páscoa, né? Pensavam na época, né? Como ele se deixou matar? Pois ele era rei, o reinado dele era no outro mundo. Deus, seu pai, tudo pode, tudo vê. Por que Deus não impediu? Descreve assim Amélia Rodrigues: como eles se deixaram matar? Porque não fulminara os infames julgadores, ou simplesmente não se libertara da cruz. O pessoal não entendia, né? Ele era o libertador, ele era, né, o Messias esperado, o grande libertador. Onde estava Deus, que não salvara o seu filho, que somente o honrara? Até hoje, às vezes tem gente que fala: Deus esqueceu de mim, onde está Deus? Deus está dentro da gente, tem mais aqui, né? Fazer com que ele floresça na sua gloriosa, né? Mas depende de nós, dos nossos comportamentos. Tudo que ele dissera, belo e comovedor, agora parecia remoto na memória das pessoas, né? Chegaram a ponto de duvidar da missão de Jesus, né? Diz ele aqui, ó. Chegaram a duvidar da sua missão e pensaram que foram ludibriados, porque estavam atentos às coisas materiais. Esse daí nos enganou. Como é que foi deixar ser julgado? Como é que foi crucificado? Se julgaram ludibriados. O medo unira-os e os recolhera no local da última ceia. Ficaram com medo. Vai sobrar para nós. Acho que pensava assim, né? As sombras adensavam-se, cada vez mais apavorantes. E agora, o que vai ser de nós? Morreu o chefe, né? E seus infames agora investirem contra eles, despreparados e medrosos, temiam. Pouca fé, né? Nós temos que ter confiança na justiça divina. Eles vacilaram, amarelaram, como se diz, vacilaram. Esperavam que as angústias e as ameaças diminuíssem, a fim de voltarem a Galiléia, que já não seria mais a mesma sem a presença de Jesus, né? Então começaram as defecções. José de Arimateia, tem um livro bom sobre José de Arimateia, amigo de Jesus. José de Arimateia, que simpatizava com Jesus, solicitou a Pilatos o cadáver de Jesus.
Depois que ele solicitou o cadáver, para arrumar um local, né, para que fosse enterrado como era a tradição judaica, né, tinha que ser um enterro. Não tiveram, no entanto, coragem de ir na reunião do Sinédrio. Foi depois, na reunião do Sinédrio, onde houve o julgamento, ele não apareceu, por medo de autodenunciar-se. Agora, quando tudo estava consumado, queria oferecer o sepultamento, né? Outro também conhecido, Nicodemos, o famoso diálogo de Nicodemos, né, que esclareceu o renascer de novo e tal. Nicodemos também não tivera contato com ele, o estimava, evitou participar do seu julgamento para não ter problema de consciência. No entanto, agora não corria nenhum perigo porque ele estava morto. Aí Nicodemos chega, né? As criaturas humanas sempre avaliam antes, né? Será que eu não vai sobrar para mim? Será que eu não vou me envolver muito com isso? Falta fé. Tem gente que não gosta de Deus, até a sua religião, não. O espírito eu sou simpatizante, eu não vou, vai tomar passe só. Não assume. Criaturas humanas sempre avaliaram diante de determinadas decisões, primeiramente, os interesses, os perigos, optando pela atitude covarde da abstenção. Abstenção, atitude covarde. Da ausência, tornando-se, mesmo sem o desejarem, cúmplices do crime, que poderia evitar. Claro que poderia evitar. José de Arimateia é importante. Nicodemos, doutor da lei. Espera aí, vou salvar a minha situação primeiro. Parava no ar aflições sem nome. Olha como a Amélia Rodrigues descreve Jerusalém. A cidade assassina, porque não eram poucas as vítimas da lei romana, né? Através da crucificação. Aí o Gólgota era o lugar que estava cheio de... Cidade assassina estava tumultuada, e os seus governantes nobres e imprevisíveis aplicavam a justiça odienda de Roma. Não quero, né, ser mal visto pelo patrão. A lei romana era aplicada, eles aplicavam. O Monte da Caveira sempre exibia corpos apodrecidos, semi-devorados por chacais. A cidade empoeirada e terrivelmente fétida recebia os ares pútridos do Gólgota. Rodrigues escreve assim. Deve ser mesmo, né? Falta de local para matar e a pessoa ficava lá, ninguém, família não se incomodava. A sepultura nova recebeu-lhe o corpo envolto em linho, ataduras, ele foi, né? Foi sepultado, com perfumes, mirra, oferecido por Nicodemos. Aí depois Nicodemos, né? Vamos dar um enterro bonito. Então, embora fosse dia, a noite moral que os discípulos passaram a ter dominava as mentes e os corações. No terceiro dia, 4 mulheres, Maria de Magdala, Maria de Betânia, recebia o nome da cidade de onde era, Maria de Magdala, Maria de Betânia, Salomé e Joana de Cusa. Olha ela aqui, Joana de Cusa, Joana de Ângeles, né? Essas 4 foram ao sepulcro. A saudade deles era insuportável, né? O pulsar dos seus sentimentos assustava. A madrugada ainda não vencera as trevas dominantes. Quando se acercaram da sepultura, a gente conhece essa história, né? Se acercaram. A pedra era uma roda, né? Estava aberta, a sepultura estava aberta. Ficaram temerosas, entraram e não encontraram ninguém. Temeram adentrar e pensaram angustiados: quem o teria movido? Qual interesse havia em fazer aquilo? Trêmulas, à medida que a claridade do dia em Vitória lhes facilitava a visão, mais se acercaram. E ao adentrarem, foram surpreendidas por um ser luminoso, de roupagem alvinitente, ante o sepulcro vazio.
que indagou a elas: por que buscai o vivo entre os mortos? Jesus não estava mais ali. Ele, manipulando, como era de estatura moral extraordinária, manipulando, né, o veículo cósmico universal, ele fazia o que queria, né? Multiplicava pães, peixes, né? Andava sobre as águas, curava leprosos, cegos, desconjuntados. Ele usava o fluido cósmico universal a seu bem prazer. Daí, usando esse recurso, né, que a sua estatura moral permitia, ele apareceu, né? Ele apareceu a elas, né? Vamos ver o que, continuando aqui, Amélia. Eis que cumpriu a promessa, ide e anunciai-o aos vossos companheiros. Elas saíram emocionadas, geladas de medo e de alegria, porque aquela entidade espiritual disse: não, ele não está mais aqui não, ele está vivo. Estão procurando vivo em lugar de morto, vai no cemitério, você não, né? Está lá só o corpinho. Saíram emocionadas, geladas de medo e de alegria, e voltaram à cidade ansiosas, quase a correr. Maria Madalena ficou para trás. Ficou na retaguarda quando viu alguém que pensou que era o jardineiro e o interrogou: para onde levaram o meu senhor? Aí ele voltou-se para Maria Madalena, que deslumbrada ouviu-o chamá-la docemente, como sempre fazia: Maria. Ela: Rabone, né? Mestre, senhor, Rabone. Correu a abraçá-lo, mas ele a deteve. Não me toques, pois que ainda não subi ao Pai. Ele estava corpo fluídico, né? Não deixou ela se tocar. Havia descido ao Hades, na tradição inferno, em regiões infelizes. Ainda não tinha subido, né? Nessa missão, descendo aos infernos, como é chamado a tradução Hades, para resgatar Judas, o atormentado, que apressara os acontecimentos e fugira pelo suicídio. Olha, o suicídio é fuga. A última coisa que a gente tem que fazer é pensar em suicídio. Fugir, né, pela fuga. As lições que a história nos conta, né, das pessoas que se suicidam. Amélia Rodrigues fala assim: o atormentado que fugira pelo suicídio. O amor, a lei do amor, hein? A lei do amor. O amor for em busca do infeliz traidor que moveu Jesus. O amor que só ele pode nos exemplificar. Foi atrás de quem o tinha traído. Foi em busca do infeliz traidor. Além de o retirar das trevas, ele o guiaria através dos séculos em expiações redentoras, até o momento da sublimação na roupagem de Joana d'Arc, francesa, Joana d'Arc, que morreu na fogueira. Joana d'Arc, Judas e Joana d'Arc. Antes, né, de assumir a roupagem de Joana d'Arc, ele passou por um processo. O livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, é uma leitura, não vou dizer pesada, mas é uma leitura séria, onde a gente vê com detalhes, né, as agruras do suicida, um grupo de suicidas, né, um escritor português, que narra com detalhes o tormento que é para o espírito suicida. Que, como eu estava dizendo, que recebe este corpo perfeito, máquina que funciona direitinho, só, principalmente nós que reencarnamos, né? Mente já não está muito mais vista,
órgãos dos sentidos grosseiros, né? Mas nessa máquina perfeita, estamos aqui de aluguel. O meu já está quase vencendo. Estamos aqui de aluguel. Mas é uma máquina perfeita. O que eu estou fazendo nela aqui? Falei, melhor computador do mundo. Tem estudos, principalmente no esoterismo, fizeram estudos nos cérebros de pessoas que morreram, que fizeram pouco uso do cérebro. Ele petrifica regiões do cérebro não exploradas, ele petrifica na forma assim, uma espécie, agora eu não vejo mais, a pedra pome, era uma pedra que a gente usava para ralar qualquer, fica aquele aspecto cinzento, mas parece uma pedra porosa, regiões do cérebro que nós não usamos, dizem que usamos 10, 15% da capacidade do cérebro, necessidade de desenvolver isso. Tem uma bombinha aqui no peito, ó, funciona 24 horas por dia, sem hora extra, sem férias, sem reclamar. Tá ali, ó. Tá. Que tratamento nós temos para ela? Estamos dando? Que tipo de tratamento? Funciona. A gente começar a descrever a função de cada órgão, uma coisa extraordinária, que deram para nós progredirmos. Mesmo. A gente foge através do suicídio. Não vale a pena, amigos. Não vale a pena. O amor for em busca do infeliz traidor. As mulheres chegaram... Bom, fiz esse parênteses para a gente se ligar bem, né? Da importância que nós temos e sabemos, nós, adeptos da doutrina espírita, que com facilidade entendemos a mensagem de Kardec, é porque a gente já viveu anteriormente esses ensinamentos. Criação suicídio aí, nunca. Pessoas que tiveram reencarnações, a doutrina espírita nos ensina que através das reencarnações nós vamos, né? Você não leva o que você tem, mas você leva o que você é, né? Para a vida futura. Então, tem que aproveitar bem esses dotes. Não desperdiçar essa oportunidade através da fuga, através do suicídio. Não deve, nunca, aproveitar essas oportunidades. Narrativa do... Não vamos se alongar muito, né? O tempo já... As mulheres, então, chegaram ao reduto em que eles se encontravam, os discípulos, e narraram o que tinha acontecido. Mas não foram acreditados. Como é que apareceu de novo? Da onde? Onde que foi? Né? Era bom demais para ser verdade. Naquele momento truanesco, Amélia Rodrigues, fora sua imaginação, em que as mulheres são muito férteis, haviam redarguido os amigos. A imaginação da mulher é muito fértil, isso é coisa de mulher. Sempre a mulher, né? Rebaixa a doutrina. Jesus valorizou. Kardec valorizou a mulher. Ela não era desprezada. Isso é coisa de mulher. Quando Maria de Magdala afirmou tê-lo visto, foi ridicularizada e olhada com o nome. Justo ela, a pecadora, vem com essa história. Olhada com ressentimento, pois que não fora ela a obsessa dominada pelas forças do mal? Precisou Jesus para tirar ela da situação. Pedro constatara com João que o túmulo se encontrava deserto, vazio, com o lenço que lhe segurava o queixo e aquele linho, né, o santo sudário e tal, amarfanhado no lajedo ao fundo. Tudo continuava em névoas, até que após a refeição, quando restava apenas um peixe assado ali, eles estavam todos reunidos ali comendo, né? Foi falado anteriormente, se reuniram lá, tudo cheio de medo. Apareceu Jesus jubiloso, para espanto dos que encontravam-se presentes, e para demonstrar que não era um fantasma comum, perguntou-lhes: que tem para comer? Qual é o cardápio? O que tendes para comer? E assentou-se à mesa. E comeu com eles. Corpo fluídico, condensado, né?
fluido cósmico universal, materialização, né? comeu o peixe lá, anunciando-lhes o próximo encontro na Galileia. Ele foi a luz em noite escura, né? Anunciando a volta para a Galileia. Encerra Amélia Rodrigues. A noite horrenda começou a ser devorada pelas alvíceras da inapagável luz da imortalidade em triunfo. Imortalidade, reencarnação em triunfo, imortalidade. Nós somos, não é, eternos, estamos num processo de ascensão ainda muito longe da perfeição. Nunca mais haveria tréguas iguais àquela noite escura. Nunca mais. Somente a perene luz da vida. Perene luz da vida imortal. Somos imortais. Vamos aproveitar a chance nessa, os instantes aí, poxa. Praticar o quê? A caridade. Fora da caridade não há salvação. Nos foi dada essa oportunidade e principalmente o que a gente falou, tomamos contato com a doutrina espírita. Será que não estivemos vivendo naquela época? Porque a gente aceita, né? Aceita bem, com raciocínio lógico, coerente, você aceita os ensinamentos do mestre, se sente feliz em praticar as lições do Evangelho. Nós somos felizes em sermos espíritos eternos, em sermos espíritos espíritas, como diz Bezerra de Menezes. Oportunidade gloriosa. As obras do Pentateuco, a revista espírita, as excelentes obras complementares, Leon Denis, Gabriel Delane, né, que ajudaram a dar continuidade ao Espiritismo de Kardec. Oportunidade ímpar para nós ascendermos espiritualmente. Vamos aproveitar essa oportunidade e rezar todo dia de manhã, graças a Deus, pela doutrina espírita, que está me melhorando, que está me ensinando o caminho seguro, né? Que os ensinamentos dessa mensagem de amor imortal da Amélia Rodrigues possa calar fundo nos nossos corações para que nós possamos, não é ler, filosofar, que maravilha, não. Colocarmos em prática os ensinamentos na nossa vida diária, onde quer que estejamos, nos nossos locais de trabalho, com os amigos, na casa espírita e principalmente no nosso lar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos, que o Mestre Jesus continue nos guiando nessa fase, né, aparentemente turbulenta. Tudo passa, né, mas que tenhamos coragem, fé e confiança no amor de Deus, né, e de Jesus que nos guia na jornada. Até a próxima.